Bom, abriu, instalou o VirtualBox, você vai abrir o seu VirtualBox. Provavelmente no Windows a aparência da janela, as coisas podem ser diferentes, mas é tudo igual. E no meu computador está em inglês. Em português é ainda mais fácil, tá? Agora nós vamos criar uma máquina virtual aqui. Como que a gente cria uma máquina virtual? A gente vem aqui em New, clica em New, ele vai criar para a gente, abrir para a gente essa janelinha interativa para a gente estar criando aqui a nossa máquina virtual. No caso, eu escolhi para a gente utilizar uma versão do Linux bem popular e que, se você gostar, você pode utilizar ela depois, tá? Se você quiser instalar ela no seu computador, por exemplo, depois que a gente fizer o curso, depois que você souber, entender como é que funciona, você pode. É uma distribuição Linux bem bacana, que é o Linux Mint. Então, o que a gente pode digitar aqui? Ó? Linux Mint. Você pode digitar aqui o nome da máquina, Linux Mint XFCE. O XFCE é a interface gráfica que nós vamos utilizar no nosso Linux Mint. Por que nós vamos utilizar XFCE? Porque ela é uma interface gráfica bem leve. Esse sistema operacional é um sistema operacional bem leve mesmo, para a gente aprender a utilizar mesmo o SO e tudo mais, e não ficar pesado aí no seu computador, tá bom? E aí, quando você coloca Linux Mint XFCE, ele já vai aparecer aqui, ó, o type ele já vai mudar para Linux, e a versão ele já vai mudar para Ubuntu. E você pode deixar desse jeito, tá? A única coisa que talvez seja diferente no seu é isso aqui, ó, Machine Folder. No meu computador é esse Machine Folder, é nessa pasta que tá. Mas no seu computador você deixa como tá, não precisa mexer, tá bom? Não precisa querer colocar igual o meu. É exatamente do jeito que está no seu, é como deve ficar, tá bom? Não precisa mexer. Feito isso, a gente clica em Next. Aqui ele está perguntando para a gente quanto de memória RAM nós queremos colocar nessa máquina virtual. Aí vai depender muito de quanto de recurso tem no seu computador. Tá? Eu recomendo que você deixe no mínimo 1 GB, tá bom? Mas se você tiver, por exemplo, 16 GB de memória RAM no seu computador, você pode colocar bastante. Você pode colocar 4 GB, que vai funcionar muito bem, vai ser bem bacana pra gente. A gente vai ter uma máquina virtual mais rápida. No meu caso, eu tenho 16 GB. Então eu vou colocar 4 GB. Agora eu vou explicar uma coisa aqui, ó. Vou abrir a calculadora para explicar uma coisa, que é 1024 mega é 1 giga. Então, se eu quiser colocar 4 giga, qual conta que eu teria que fazer? Eu teria que pegar 1024 mega, que é 1 giga, e multiplicar por 4, que dá quanto? Exatamente, 4.096. Então, nós vamos vir aqui, ó. Está 4.096, temos 4 giga. Samuel, mas eu não quero pôr 4 GB, eu quero pôr 6 GB. Mesma coisa, 1024 vezes 6. É isso, tanto é 6 GB. Eu não quero pôr 6, eu quero pôr 2. 24 vezes 2. E por aí vai. É só para a gente entender, tá? Que é muito simples calcular quanto giga que a gente vai utilizar por meio dessa conta simples. É 1024, que é 1 GB, vezes o número de giga que você quiser. Feito isso, eu coloquei aqui, ó, 4 GB de memória RAM na minha máquina virtual. Agora, a gente vai criar o disco rígido virtual para nossa máquina. A gente pode deixar marcado aqui, ó, Create a Virtual Hard Disk Now. Então vamos criar agora. A gente clica em Create, ele vai abrir outra janelinha. E aqui você pode deixar VDI, que é VirtualBox Disk Image. Vamos dar um Next. Pode deixar dinamicamente alocado. O que é dinamicamente alocado? A gente vai criar um disco de 50 GB, mas o arquivo não vai ter 50 GB. Ele vai ter o tamanho que estiver sendo utilizado pelo Linux. Só que ele pode crescer até 50 GB. Se a gente colocar Fixed Size, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo de 50 GB e a gente vai ter aqueles 50 GB para utilizar. Podemos deixar dinamicamente alocado. Aqui, ó, no tamanho desse arquivo, aqui em vez de 10 GB, você pode colocar 50 GB, tá bom? Aí pode aumentar para 50 GB, que não vai ocupar 50 GB no seu computador, pode ficar tranquilo. E clicar em Create. Beleza, criamos a nossa máquina virtual. Antes da gente iniciar essa máquina virtual, vem aqui em Settings. Em Settings, vamos passar uma coisa, etapa por etapa, aba por aba. Vamos começar aqui na etapa System. Aqui nós temos a memória RAM, né, que a gente configurou aquela hora. Aqui do lado a gente tem o processador.
Ou seja, eu quero deixar um processador, um CPU, aí eu quero deixar 2, quero deixar 3, quero deixar 4. Aí depende de quantos CPUs você tem no seu computador. Não precisamos mexer, podemos deixar um só. Na aba Acceleration, a gente pode deixar também como está, não precisamos mexer. Mas aqui seria uma aceleração de software para nossa máquina virtual. Aqui em Display, você pode pegar aqui ó, e aumentar para o máximo que der no seu computador. Certamente deve ser algo em torno de 128 MB também. Aqui a gente está aumentando a memória de vídeo do nosso computador. Então, aumentamos. Se você quisesse colocar mais de um monitor, seria só modificar aqui, ó. Tá vendo? Não precisamos, vamos trabalhar com um monitor só. Aqui você vai deixar do jeito que tá, não precisamos mexer em mais nada. Aqui em Storage, nós temos o HD que a gente acabou de criar, tá vendo? Esse HD. Vamos passar aqui para áudio. Em áudio nós temos como que o seu computador está utilizando e virtualizando o áudio, né, para poder mandar lá para essa máquina. Aqui nós temos a rede e essa parte nós vamos mexer. Provavelmente está assim, ó. NAT, tá, o adaptador 1 aí está atachado na rede NAT. Nós vamos tirar da rede NAT e vamos colocar ele aqui, ó, em Bridged Adapter, tá bom? A gente, o que é o Bridged Adapter? Ele vai usar a mesma placa de rede do seu computador real. Se você estiver utilizando notebook, aqui vão aparecer duas opções. Uma opção é a rede cabeada e a outra opção é a rede Wi-Fi. Isso só acontece se você utilizar notebook. Se você estiver utilizando desktop, um computador físico mesmo, um gabinete, isso não vai aparecer. Se você estiver usando notebook e estiver conectado via Wi-Fi na sua rede, você vai marcar a rede Wi-Fi, que geralmente começa com W, tá? Se você estiver usando notebook e estiver conectado no cabo, você vai usar a rede cabeada, que geralmente no Linux é ENP2S0, no caso do meu Linux. Eu vou deixar dessa forma, porque eu estou usando cabeado no meu notebook. Aqui para frente a gente não precisa habilitar mais nada. A gente marca o OK aqui, ó. Pronto, configurado. Para a gente baixar o Linux, está aqui a minha janela. O que nós temos que fazer? Nós vamos abrir nosso computador, vamos vir aqui e digitar o Linux Mint, que no caso é o que nós vamos utilizar aqui no nosso laboratório. Ele vai abrir, eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ler. Opa, aumentei demais. Aí. Aí você pode abrir aqui ó, o Linux Mint Main Page. Beleza, chegamos aqui na página do Linux Mint. Agora a gente pode vir aqui em Download, passar o mouse em Download, aqui ó, All Versions. Clicou em All Versions, a gente vai vir aqui ó, vai baixar a última versão, que é o 20, tá vendo aqui? Clica nele. Clicou no 20, que é a última versão, nós vamos vir aqui nessa opção, ó, XFCE. Clicou em XFCE, a gente vai clicar em qualquer um desses links aqui. Todos esses links aqui baixam a mesma ISO. Qualquer um deles. Basta clicar aqui, ó, ele vai começar a baixar. Eu já fiz o download, então eu vou vir aqui e vou cancelar. Mas você deixa baixar, tá bom? Então, pessoal, tendo baixado a nossa ISO, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, clicar em Start. Assim que a gente clicar em Start, a primeira coisa que ele nos vai pedir aqui é que a gente adicione uma mídia bootável. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, Optical Driver, tá vendo aqui? A gente clica, ó, cria um disk file. Aqui, ó, Choose Disk File. E aqui a gente vai lá onde a gente baixou a nossa ISO e vai selecionar a ISO que a gente acabou de baixar. E aqui em Optical Driver já tá lá, tá vendo? Linux Mint 20XFCE. O que eu faço agora? Reset. E agora ele vai iniciar o nosso Linux Mint. Vou maximizar aqui para ficar mais fácil de ver. Beleza? Como que a gente faz para poder testar o Linux Mint? Bom, você deixa ele iniciar da forma que ele tiver lá, tá, pessoal? Na primeira opção mesmo, ele já vai iniciar sozinho. Você clica uma vez lá dentro e já deixa ele iniciar. O que ele está fazendo aqui? Ele está lendo aquela imagem de disco que a gente baixou, aquela ISO, e ele vai inicializar o sistema operacional para a gente, no que a gente costuma chamar de Live CD, tá bom? É isso aqui que ele está fazendo, ó. Como se fosse para a gente testar o sistema operacional. Ó.
Beleza? Tá conectado aqui, beleza, legal. E agora, pra gente testar, seria só a gente vir aqui, ó, tá vendo aqui que a gente já consegue utilizar o sistema operacional? Quer dizer que está instalado, então? Não, não quer dizer que está instalado. Tá bom, pessoal? Quer dizer só que ele está sendo executado na nossa máquina. Se a gente desligar essa máquina virtual, a gente vai perder o que tem aqui. E como que faz para instalar? Vem aqui, ó. Install Linux Mint. Clica 2 vezes em cima desse CDzinho. Aguarda um pouquinho. Pega uma xícara de café, tá bom? Porque vai valer a pena pegar uma xicrinha de café agora. E agora, vocês podem vir aqui, ó. Selecionar a linguagem português aqui do lado, português do Brasil. Continuar. E aqui nós vamos começar o processo de instalação do nosso sistema operacional Linux. A primeira coisa que ele nos pergunta é o layout do nosso teclado. Dica de ouro. Tem vários modelos de teclado, vários layouts de teclado. Geralmente o que muda é o cedilha, o tio. Ó. Então testa geralmente isso, ó. Cedilha, o tio, o o acento, quer dizer, o acento agudo, o acento circunflexo, pra gente saber se tá tudo certinho, tá bom? Aí vocês clicam aqui, ó, continuar. Isso aqui é bem legal, porque o Linux Mint ele é um Linux mais facilitado, a instalação mais facilitada. Se a gente marca isso aqui, ó, instalar codecs multimídia, o que ele vai fazer pra gente? Ele já vai instalar a maioria dos codecs utilizados aí por multimídia, por vídeo, para ler MP4, MKV, diversos formatos e tudo mais. Então sempre é bom, sempre é interessante marcar isso aqui já na instalação. Depois vocês podem clicar aqui em continuar. Beleza. Agora essa parte é legal. Podemos deixar marcado exatamente isso aí, ó, apagar o disco e reinstalar o Linux Mint, porque a gente está instalando ele na máquina virtual, então tanto faz, a gente vai formatar o disco mesmo, não tem importância perder nada. Pode clicar em instalar. Ele vai perguntar se pode fazer as mudanças no disco. Você vai clicar aqui em continuar para falar que sim, pode. Aqui você vai selecionar o fuso horário. Se você estiver no Brasil, você vai selecionar aqui o fuso horário, né? No meu caso, eu estou em Goiás, então é São Paulo mesmo. Se você estiver em outro lugar, você seleciona o fuso horário que você está aí. Marca o fuso horário, clica em continuar. Agora, você vai inserir as suas informações. Colocar o seu nome, no caso Samuel Gonçalves. Meu nome. O nome do seu computador. Aí você pode colocar VM-Linux Mint, tá bom? Ou se você quiser colocar outra coisa, aqui é à vontade. Pode fazer como você quiser. No meu caso vai ficar VM-Linux Mint. O nome de usuário, você pode colocar qualquer nome de usuário. No meu caso vai ser Samuel mesmo. Geralmente é o primeiro nome, pode ser, sem nenhum problema. Uma senha. Aqui eu vou colocar uma senha completamente complicada, que é 1234 e 1234. Por quê? Porque é uma máquina virtual, pessoal. Se você estiver fazendo uma máquina real, se você estiver instalando no seu computador, coloca uma senha de verdade. Essa é a senha do seu computador, tá bom? E aqui, ó, você deixa marcado, solicitar minha senha para entrar. Então, sempre que você ligar o computador, ele vai solicitar a sua senha para entrar, tá bom? Clicamos aqui em continuar. E aqui ele já está fazendo tudo para a gente. Ele já está copiando os arquivos. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele já está ajeitando, deixando tudo pronto para a gente, né? Nessa etapa aqui, você pode deixar finalizar a instalação normalmente. Eu vou cortar o vídeo para não ficar grande demais. E assim que voltar, assim que finalizar, eu volto. Tá bom? Valeu! Bom, pessoal, então, nosso Linux acabou de instalar, prontinho, 100%. E aí ele fez todo aquele processo sozinho, não fiz mais nada. E ele já me perguntou aqui, ó, continuar testando ou reiniciar agora? Pode clicar em reiniciar agora. O que ele vai fazer? Ele vai reiniciar a nossa máquina virtual e já vai iniciar no nosso Linux que a gente acabou de instalar, tá bom? Beleza? Tá vendo que ele dá a mensagem aqui para a gente remover a mídia de instalação? Como que a gente faz isso? A gente clica aqui em Devices, Optical Driver e desmarca. Tá vendo que já está desmarcado aqui, ó? Se o seu tiver marcado, você desmarca, que é a ISO lá que a gente usou. E aqui você pode dar um Enter. E aí ele já vai iniciar tudo corretamente. Fechei a mensagenzinha, tá? Ele deu uma mensagem aqui, eu só fechei. Ele tá falando aqui, ó, que o Guest, o sistema operacional hospedeiro, ele
suporta a integração com o mouse. Eu vou clicar aqui, ó, nesse balãozinho aqui para não mostrar essa mensagem de novo, porque a gente já sabe disso, né? E agora a gente só deixa a máquina iniciar, tá bom? Essa parte de instalação, ela pode demorar um pouco, pessoal. Tanto essa parte de instalação, quanto a parte de iniciar mesmo a máquina. E se demorar, tudo bem, é normal. Depende muito do hardware, depende da velocidade da sua internet, tudo isso influencia na velocidade com que isso vai ser executado, ok? Aqui, ó, ele já iniciou, tá aqui o meu nome, vai aparecer o seu nome, e eu vou colocar minha senha, que é 1234. E você coloca a sua senha, que você definiu lá na instalação do seu Linux. Beleza. Você tá vendo que tá pequenininho aqui, ó? A gente tá mexendo nele, ele sempre tá pequenininho aqui. Para ele ficar grande, a gente precisa instalar como se fossem os drivers para funcionar. O que a gente precisa fazer? A gente vem aqui, ó, em Devices. Aqui você vai clicar em Insert Guest Addition CD Image. Clica nesse negócio. Ele está falando aqui que eu não tenho o VirtualBox Guest Additions baixado, porque a gente não instalou. E como que faz? É só clicar aqui, ó, Download. E aqui ele já vai fazer o download, ó. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza, eu vou clicar em Download. Ele vai fazer o download do VirtualBox Guest Additions, que são os adicionais para convidado, que são os drivers de vídeo e tudo mais que a gente vai precisar. Ele foi lá, baixou, eu vou dar um OK aqui. E aqui eu vou clicar em Insert, Inserir. Feito isso, a gente vai voltar aqui para a tela do nosso Linux. Ele está com a tela de bem-vindo aqui e tudo mais, a gente não vai precisar disso aqui agora. E aí ele já vai montar para a gente o disco, tá vendo? E como que a gente faz para poder instalar? A gente vai dar um Ctrl A aqui em todos esses arquivos, tá vendo? Clica com o botão direito, copiar. A gente copiou eles, a gente vai clicar aqui ó, em documentos, aqui do lado. Clica com o botão direito, criar pasta, coloca VBox. Criei a pasta VBox. Agora eu vou entrar nessa pasta VBox. Vou colar os arquivos que eu copiei. Ok. Então, pessoal, feito isso, a gente copiou para essa pastinha, né? Nós vamos clicar com o botão direito. Vamos abrir em um terminal, né? E ele vai abrir aqui o terminal exatamente dessa forma. A gente vai dar um ls para ver os arquivos que estão aqui dentro. ls. Ó, tá aqui, ó. Nós vamos executar esse arquivo aqui, ó. vbox linuxadditions.run. E o que eu faço aqui para executar? A gente digita sudo vbox linuxadditions.run. Você digita exatamente desse jeito, tá bom? Dá um enter, ele vai pedir a sua senha de usuário, você vai colocar a sua senha de usuário. Feito isso, ele já vai instalar para a gente os adicionais para convidado. Bom, pessoal, aqui ó, terminou de instalar, tudo pronto, tudo beleza. E ele fala para a gente aqui, ó, the system is restarted, ou seja, a gente precisa reiniciar o nosso sistema, o nosso Linux. Como que a gente faz isso? Clica aqui no iniciarzinho dele, no menuzinho dele aqui, ó. Vem aqui em cima, tá vendo aqui que tem um botãozinho de desligar? Clica nele e aqui, ó, reiniciar, ok? Ele já vai reiniciar pra gente. Beleza, agora enquanto ele reinicia aqui, o que a gente acabou de fazer? A gente instalou o VirtualBox Guest Additions. Com isso, a gente finaliza a parte de instalação e configuração do nosso laboratório. Então, até aqui, a gente só configurou o nosso laboratório. Nós aprendemos como que a gente baixa uma ISO, da onde que a gente baixa uma ISO. Nós aprendemos a instalar um sistema operacional Linux do zero. Nós fomos lá, clicamos, criamos tudo, instalamos. E agora, isso aqui que a gente fez no VirtualBox Guest Additions, a gente só faz em máquina virtual. Então, a gente foi lá, criou uma máquina virtual, instalou os drivers de uma máquina virtual, beleza? Então agora nós vamos começar de fato a estudar o Linux para nossa certificação. Assim que ele ligar, você coloca a sua senha, ele vai abrir aqui para a gente. Aí você vai me falar, mas Samuel, continua pequenininho. Aí o que eu faço? Eu minimizo, tá vendo que ele ajustou o tamanho da minha tela? Agora eu maximizo. Ó, pronto. Ficou tela inteira, ficou tela cheia, tá vendo só? E aqui ó, nós temos a tela de inicialização. Toda vez que você ligar o Linux Mint, ele vai mostrar essa tela. Para ele não mostrar mais, é só a gente vir aqui e desmarcar. Ó, mostrar essa tela de boas-vindas. Pronto, vamos desmarcar isso aqui, ok?